terceiro ponto que vale a pena a gente destacar em relação aos últimos acontecimentos. Tem um ponto importante, que é mais ou menos um balanço sobre a reforma da Previdência, a votação da Câmara dos Deputados, e fazer uma reflexão sobre o papel da oposição. Foram 131 votos. Claro que a oposição ao governo Bolsonaro não foram só os votos contra a reforma da Previdência. Muita gente votou na reforma da Previdência, mas não tem nenhuma simpatia para com o governo Bolsonaro. A base do governo aproximadamente é de cerca de 100 parlamentares, entre 513, portanto em torno de 20% da casa. Né? Sendo assim, a reforma da Previdência foi uma questão suprapartidária e não significa que os 376 votos é que a base governamental é de 379 votos. Em hipótese nenhuma, isso não é, todo mundo sabe. A questão que se coloca é a questão da oposição, né? E oposição no sentido, no singular, mas na verdade nós estamos pensando em oposições. Oposição, qual oposição? Que proposta foi apresentada? Veja que no caso da reforma da Previdência, poderia ter sido apresentada uma outra proposta mesmo, redigir uma outra PEC, para contrapor a PEC do governo. Seria como em alguns países parlamentaristas você tem o gabinete fantasma. Você tem o gabinete fantasma em relação ao gabinete que está em exercício do governo, né? Isso ocorre em vários países parlamentaristas. Caberia, no caso agora, já que a PEC foi encaminhada pelo governo federal no final de fevereiro desse ano, a oposição poderia ter feito a sua PEC, pegar todos os artigos que o governo queria modificar e modificar de outra forma, e mostrar, portanto, que tinha um projeto de mudança, mas que era diferente do que o projeto do governo. Não, mas não fez isso. Só quis remar contra a corrente, atacar, sem em momento algum ser propositiva. E esse é o problema. Esse é o problema que nós vivemos hoje. Ninguém consegue apresentar projeto para o país. Isso é que causa uma angústia, acho que de todos aqueles que trabalham com a questão analítica, do estudo da conjuntura política brasileira, e eu tenho insistido muito nisso, e não é ser pessimista ou otimista, não é gostar ou não gostar do Brasil, patriota ou antipatriota, não é isso. Vamos fazer uma análise, acabar com essas relações binárias tão primárias, tal, né? E buscar uma reflexão um pouco mais elaborada. O governo não tem projeto para o Brasil, é o que eu venho insistindo, né? Destacando sistematicamente, o governo não tem projeto para o país, né? Mas não é só o governo que não tem projeto. O governo só falou de uma coisa, reforma da Previdência, e de questões de gênero, e um monte de bobagens aí que o governo trata. Não tem um projeto nacional, mas as oposições, aí eu vou usar o plural, também não tem projetos, né? Por exemplo, o PDT Ciro Gomes, que é alguém que deve se lançar, já está fazendo uma campanha para 2022. Qual é o projeto que ele apresenta para o Brasil, né? Ao invés de ficar se preocupando e querer expulsar uma deputada, no caso a deputada Tabata Amaral, aqui de São Paulo, que votou favorável à reforma da Previdência, ele podia ter aproveitado todo esse momento, né, para apresentar qual é a proposta do PDT para a Previdência e para o Brasil. Tem um projeto para o país. O PT tem projeto para o país. O projeto do PT é libertar o Lula, né? Lula livre, Lula livre. Cadê o projeto para o país? E as outras correntes, o PSOL, por exemplo, que é uma corrente mais esquerda, tem um projeto para o Brasil? Pode pegar, por exemplo, 10 pontos e falar, olha, nós pretendemos isso e isso. E por que eu digo, levanto essa questão? Porque ao longo da história do Brasil no século XX, nas décadas mais efusivas e de maior crescimento econômico, você tinha projetos. Tinha o do governo, teve uma época que nós tínhamos muito planejamento, o plano SALT, o plano de metas, o SALT é Dutra, plano de metas JK, aí depois você começa, plano trienal o governo João Goulart, aí vem o PAEG, depois vem os PNDs, né? Assim sucessivamente, passando pelos governos militares, você tinha um planejamento que você sabia mais ou menos o que você desejava. Hoje, tínhamos até o governo passado o Ministério do Planejamento, mas que não planejava, só fazia o orçamento. Hoje nem Ministério do Planejamento nós temos, foi tudo incorporado no Ministério da Economia. Então a questão que se coloca é que ninguém sabe para onde nós vamos, que nós vamos daqui 5, 10 anos. Quando os outros países que estão crescendo rapidamente, já que a crise ela não é mundial, a crise é brasileira, a crise que nós temos aqui, ela nasceu no Brasil e está se desenvolvendo no Brasil independente do que está ocorrendo fora do país. Eu insisto sempre que o mundo está crescendo, deve crescer esse ano 3%, e o Brasil deve crescer, se tanto, 0,8%, já vai ser considerado uma grande vitória, alguns falam 0,5%, crescimento pífio e tal. Então a questão que se coloca
é que nós não temos projetos para o Brasil. E nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, essa era uma das questões centrais do debate político no Brasil, no momento que o Brasil cresceu muito. Então, esse é o grande desafio, né? E que as universidades não participam dessa discussão, estão absolutamente omissos, os partidos políticos também não participam, e aqueles intelectuais que tinham mais presença na sociedade não conseguem também elaborar, ainda que de forma sumária, né, já que não é uma pessoa que constrói um projeto nacional, ainda que de forma sumária não conseguem apresentar um conjunto de ideias que tem uma linha orgânica que você possa entender um pouco para onde é que vai o Brasil, né? É uma questão que a gente sempre fala, sempre retoma, porque a realidade reforça sistematicamente. Bem,